Ei, virtuosa! Hoje é a segunda aula, como prometido, para você de aquecimento da nossa Masterclass. E hoje nós vamos falar sobre como ser uma mãe virtuosa nessa geração. Eu escolhi esse tema a dedo, porque eu percebi e vejo diariamente muitas mães perdidas sem saber o que fazer com os filhos, porque não olham para a maternidade como Jesus olha. Eu vejo muitas mães afundadas no mar de culpa, de opressão, porque não conseguem se livrar dos seus erros. Eu vejo muitas mães com um lar desordenado, porque não sabem ordenar. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Então, se você não pegou o teu papel e tua caneta virtuosa, que eu sempre digo para vocês, para o vídeo, pega que eu vou te esperar, porque eu quero que você anote tudo que você vai ouvir, porque eu tenho certeza que essa aula vai edificar a tua vida e vai mudar a tua maternidade. Você que não é mãe, já vai se preparando, porque você já tem meio caminho andado, porque você não é mãe e está aqui aprendendo. Então, é importante você assistir também. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é olhar para a maternidade com os olhos de Jesus. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Como assim, Úrsula? Olhar para a maternidade com os olhos de Jesus. E aí eu já quero que você anote uma passagem bíblica que está lá em 1 Timóteo 2,15, que fala que a mulher será salva dando à luz a filhos, desde que ela permaneça em fé, santificação e amor. Então agora a gente vai destrinchar esse versículo para você entender o que está querendo dizer claramente nesse versículo. Quando diz que a mulher será salva dando à luz a filhos, é porque a mulher, quando ela tem filhos, ela já começa a entrar no processo de redenção da vida dela, porque uma mulher que era preguiçosa quando tem filho, passa a não ser mais preguiçosa, ou querendo ou na marra. Não sei se foi assim com você, mas comigo em muitos aspectos eu deixei de ser preguiçosa na marra, porque eu tinha alguém que dependia de mim o tempo todo, que eram os meus filhos. Então, nós já começamos esse processo de salvação quando a gente dá à luz aquela criança ali, quando a gente começa a gestar um filho. Então, muitas das vezes, uma mulher que ela é fraca, ela se torna uma fortaleza quando tem filhos. Uma mulher, muitas das vezes, que ela não sabe ser piedosa com o próximo, quando ela tem filhos, ela experimenta da piedade de Cristo, exercendo isso para os filhos. Então, quando diz que a mulher vai ser salva dando luz aos filhos, é porque os filhos, os nossos filhos, os meus e os seus, vão nos salvar da mulher que nós éramos. Então, a maternidade é uma missão divina. E quando a gente começa a olhar com esse olhar de Cristo, a gente começa a entender e saber o que fazer com essas crianças que Deus nos deu. E aí, quando diz, na parte de baixo do versículo, que a mulher será salva pela fé, santificação e amor, eu quero destrinchar essa parte para você entender o que está escrito aqui. Quando diz que nós seremos salvos pela fé, é porque a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que não provém da fé é pecado. Está lá em Romanos 14:23. Ou seja, como que você vai educar esses filhos? Pela fé. Como que você vai conseguir arrancar essa desobediência do teu filho, essa mentira, essa procrastinação? Pela fé. Porque tudo que não provém de fé é pecado. É por isso que nós só conseguimos educar nossos filhos pela fé. Porque tudo que não provém da fé é pecado. Então você só vai conseguir ter um filho virtuoso, trazer virtudes para o teu filho, ensinar sobre virtude, sobre a palavra, sobre obediência imediata para o teu filho com fé. Se você não tiver fé que você vai conseguir exercer essa missão da maternidade com graça, você não vai conseguir. Então, tome nota disso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé você não vai conseguir prosseguir. Você vai iniciar a caminhada, mas logo você vai parar, porque você vai se cansar, você vai se frustrar. Com fé, você encontra forças, você encontra direção, você encontra fortaleza quando você não tem. E quando diz que a santificação é um ponto importante para essa mulher que dá luz a filhos, é porque essa mulher vai buscar santificação em quê? Nos frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22. Por que a mãe, que se torna uma mãe virtuosa,
ela será salva dando luz aos filhos, desde que ela permaneça em fé, santificação e amor. Por quê? Porque a santificação da mãe virtuosa é um processo diário de glória em glória a todo momento. A todo momento você precisará buscar os frutos do Espírito Santo, porque fruto, organicamente falando, não nasce da noite para o dia numa árvore. Se você plantar uma árvore frutífera hoje, ela não vai frutificar amanhã. Ela precisa passar por um processo de crescer, de depois amadurecer, e depois que ela amadurece, ela vai dar o fruto necessário daquela árvore. Então você é como uma árvore frutífera. Assim eu espero, porque se tu não for frutífero, o Senhor vai cortar, como a própria Bíblia diz. Então nós, mães virtuosas, buscamos santificação para frutificar o tempo todo frutos do Espírito Santo. E esses frutos é uma busca diária, porque não nasce da noite para o dia. Lembra do processo orgânico? Você planta hoje, não nasce amanhã uma maçã. Você planta a semente da maçã hoje, demora a nascer uma maçã na macieira. Assim somos nós. E essa busca é diária, até que o fruto da paciência venha, o fruto da bondade, da temperança, o fruto da piedade e assim por diante. Todos os frutos do Espírito Santo e muitos outros que não estão descritos ali, a piedade não está descrita, mas nós devemos ser piedosas com nossos filhos, nós devemos frutificar o tempo todo. O fruto da paciência que nós mães, não sei você, mas eu busco diariamente ter com os meus filhos. É um fruto que você só vai alcançar na santificação, na busca diária. Por isso que a mulher ela será salva a partir dessa santificação também, porque é uma busca diária. É para você não se acomodar. Ah, eu consegui o fruto da bondade, então tá bom. Não, você tem que todo dia buscar mais e mais para poder alcançar essa mãe virtuosa que o Senhor espera que você seja. E aí quando fala que do amor, né, lá no finalzinho do versículo fala que ela será salva pela santificação, pela fé e pelo amor. Por que o amor? Porque o amor tudo suporta. E esse amor que tudo suporta é aquele amor que vence qualquer obstáculo, como está descrito, se eu não me engano, em Coríntios, que fala que o amor tudo sofre, tudo padece, tudo crê. O amor de uma mãe é comparado ao amor do nosso Senhor Jesus. Porque se você parar para meditar, que amor foi esse que suportou por amor? Só foi o do Senhor. Então o amor de Jesus o amor do Senhor por nós fez ele suportar o que suportou para poder nos salvar. O amor de uma mãe faz um filho ser salvo, muitas das vezes das drogas, muitas das vezes de amizades ruins, muitas das vezes de remédios, muitas das vezes de caminhos tortuosos. Por quê? Porque um amor que tudo suporta é aquele amor que vai buscar crer corretamente, buscar santificação, buscar fé e vai buscar acreditar que, através do amor, esse filho será salvo. Porque se nós olharmos para a nossa vida, a gente também não teria jeito. Porque, de repente, você pode estar se perguntando assim, Úrsula, mas o meu filho, ele está muito rebelde, ele não tem jeito, ele está assim, ele está assado. Olha para a tua vida. Jesus, ele não olhou para a tua vida desse jeito. Jesus, ele não olhou para a tua alma desse jeito. Ele te amou tanto, o amor que tudo sofre, tudo padece, foi pregado na cruz e ele te salvou. Então, todas as vezes que você olhar para o teu filho e achar que não tem jeito, lembra do amor do Senhor pela tua vida. Que aí esse amor que tudo sofre vai brotar dentro de você. E o amor de uma mãe é comparado ao amor do Senhor justamente porque o amor de uma mãe é capaz de salvar a vida de um filho, de uns filhos como Jesus nos salvou. Então, tenha clareza disso, medite nessas palavras, porque eu tenho certeza que isso vai destravar a tua maternidade. Segundo ponto dessa aula de hoje, uma mãe mais leve com mais alegria. Como ser uma mãe mais leve e com mais alegria, né? Porque a mãe do mundo é aquela mãe que está sempre com a cara fechada, com a cara triste, espraguejando, falando mal dos filhos, da maternidade, que é um peso, que é um fardo, que ninguém vê, que depois os filhos crescem e vão tomar rumo da vida e vão esquecer dela. Essa mentalidade, essas falas são da mulher do mundo. Se você falava isso,
Você falava isso até ontem, porque a partir dessa aula, o Senhor vai falar ao teu coração e tu vai ter clareza da mãe virtuosa que tu é. Eu falei sobre isso porque esse é um pensamento comum para a mãe que não busca olhar para a maternidade como Jesus. É por isso que eu falei do primeiro ponto, que você deve olhar para a maternidade como Jesus vê. Então, como ser essa mãe mais alegre, mais leve, que é o que todas nós queremos, né? Porque nós não devemos ser comparadas com a mãe do mundo, porque nós somos sal nessa terra. E se nós somos sal nessa terra, nós devemos ser diferente da mãe do mundo. Se a mãe do mundo olha para a maternidade como um fardo, como um erro, como uma prisão, nós devemos olhar como Jesus, como uma libertação de nós mesmas, como uma santificação, como um processo para ir para o Calvário todo dia, para buscar santificação, para buscar algo em prol de um amor maior. Então, como ser essa mãe mais leve? Como ser essa mãe mais alegre? Se livrando da culpa. Você só vai conseguir ser uma mãe mais leve, mais alegre, se livrando da culpa que te oprime muitas das vezes quando você erra. Lá em Isaías 53, medita nisso. Em Isaías 53, do versículo 4 ao 12, vou falar só uma pequena parte para você. Diz assim, ó: o castigo que nos trouxe a paz, Jesus levou na cruz. Ou seja, se Jesus carregou nas costas dele e pregou na cruz o castigo que era para ser nós, para ser para a nossa vida, não tem motivo para você continuar triste e oprimida, porque o castigo que nos traz a paz hoje, Jesus levou e pregou na cruz. Ele carregou o castigo que era para a gente ser uma mulher oprimida, uma mulher culpada, uma mulher triste, uma mãe triste. Só que se Jesus carregou na cruz esse castigo e nós temos a paz, por que que você não está tendo essa paz que excede o entendimento no caos, essa alegria que o Senhor pode te dar? Entenda que essa alegria no meio do caos, ela vem do Senhor. Ninguém vai entender você no caos sorrindo, mas você vai entender porque você tem Jesus, porque você vai entender que o castigo que te traz essa paz hoje, Jesus pregou. Então você não tem castigo mais, você não tem culpa para carregar, então se livra dessa culpa. Quando você errar, quando você cometer erros, porque falhamos, eu aqui não estou pregando para você, falando, ministrando para ti uma maternidade perfeita. Eu estou pregando para ti, ministrando para você uma maternidade real que expressa Jesus. E essa maternidade real que expressa Jesus tem erros, tem falhas, porém, em todos eles, o Senhor nos justifica. Porque Jesus, ele já nos justificou através do seu sangue. Medite em Romanos 5:9, que fala que Jesus, ele nos justificou a partir do sangue que ele derramou naquela cruz. Então, se Jesus nos justificou, o porquê que você está carregando essa culpa? Esse fardo. Entenda que a culpa, quando ela não é liberta, quando ela não deixa, quando nós não deixamos sair a culpa de nós, a gente anda pesada, triste, oprimida. Todas as vezes que você errar e você não conseguir entender que Jesus te justificou desse erro, você vai ficar uma mãe pesada, uma mulher pesada, triste. É por isso que muitas mulheres olham para a maternidade, você olha para o semblante da mãe e você vê que aquela mãe, ela está triste, ela está oprimida. Por quê? Porque ela não olha para a maternidade como Jesus e ela carrega um fardo de que, meu Deus, eu errei com meu filho, está tudo acabado. Não! Meditar nos erros, virtuosa, vai te impedir de ser uma mãe virtuosa. E por que que quando não olhamos para a maternidade como Jesus olha, a gente carrega o fardo da culpa? Porque a gente esquece que Jesus já nos perdoou, já nos justificou. Ah, Úrsula, então você está dizendo que para mim que eu posso errar, eu posso fazer o que for com meu filho que está tudo certo? Presta atenção no que eu vou te dizer. Você pode errar, porque o Senhor te perdoa. Eu não estou dizendo para você errar com a malícia de que eu vou errar e depois eu peço perdão. Não. Erre e se arrependa com o coração quebrantado e contrito. Porque assim você vai se livrar da culpa. E aqui eu vou te dar uma chave poderosa para você que está assistindo essa aula até agora. Como se livrar da culpa? Se você errou,
Peça perdão para o seu filho. Ah, Úrsula, mas meu filho é pequeno, não entende. Peça perdão, porque o seu filho entende mais do que você imagina. Meu filho mais novo hoje, tirando que está na barriga, que eu estou gestante, ele tem 1 ano e 8 meses. E quando eu erro com ele, porque eu sou falha assim como você, não se engane achando que eu não erro, eu chego para ele abaixo, olha como que eu faço, para você ver e fazer. Eu chego para ele e falo, Rael, me perdoa, meu filho, por a mamãe ter feito isso, isso e isso. E aí ele faz só assim com a cabeça. E me dá um beijo e um abraço. Ou seja, a gente acha que a criança, por ser muito bem, tem 1 ano e 8 meses. A gente acha porque a criança é muito nova e não entende. E aí a gente esquece de pedir perdão. E por esquecermos de pedir perdão, a gente vai mergulhando cada vez mais num mar de culpa e de opressão. Então, se você errou, peça perdão por seu filho, peça perdão para o seu filho, mesmo que ele seja muito novo, assim como o meu, porque ele entende. Ele pode não entender exatamente o que você está falando, mas ele está entendendo o ato. Se seu filho for mais velho, peça perdão mais ainda, porque ele entende. Então, se seu filho é mais velho, eu tenho um de 4 anos também, então com o Ravi eu consigo falar com clareza que ele entende. Se você tem filhos mais velhos de 6, 8, explique com clareza para a criança que ela vai entender. Filho, a mamãe errou, me perdoa, a mamãe é falha, a mamãe precisa de Jesus também. Você me perdoa? Ele vai falar, te perdoo. Então peça perdão, como se livrar da culpa? Peça perdão para o teu filho, peça perdão para o Senhor e toque a vida. Fazendo isso constantemente, diariamente, você vai ficar com a tua vida mais leve, com o teu coração mais alegre, com a tua cara, com o teu rosto mais feliz. Eu falo porque eu experimento disso. Então, mesmo que seu filho seja pequeno, peça desculpa, porque além de você pedir desculpa e você se livrar da culpa naquele momento, você vai estar ensinando o seu filho sobre piedade. E a melhor forma dele aprender sobre piedade é com você, mãe. E você ensinando isso a ele, ele vai ser piedoso com o irmão, com os irmãos, com os colegas na escola, do parquinho, aonde ele for. Então, toda vez que você pede perdão, você está instalando piedade no coração do teu filho, no olhar do teu filho. Então, não se envergonhe. Fale, a mamãe errou, mas não fique também meditando, meu filho, a mamãe errou, me desculpa, eu sou uma pecadora, eu erro. Não. Seja clara e objetiva. Filha, a mamãe errou, a mamãe pecou, a mamãe fez isso, me perdoa. Amém? Amém. Tá bom. Jesus, pede perdão ao Senhor da forma que você achar melhor e toca o barco. Você faça isso e depois me conta lá no meu Instagram. Porque eu tenho, ou no final dessa aula. Eu quero que você faça e no final dessa aula você me conte aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, onde você quiser, porque eu tenho certeza que a tua maternidade vai ser mais leve fazendo isso. Eu já ensinei isso para muitas mulheres e elas experimentam isso que eu vivo, uma maternidade leve. Uma maternidade leve é uma maternidade sem culpa. Não quer dizer que você não vai errar, você vai errar, mas errou, você vai pedir perdão e vai tocar o barco da tua vida. E isso vai te fazer ser mais feliz, mais leve, mais disposta para cuidar dos teus filhos, amém? Então, um outro ponto que eu quero que você entenda. Um lar tranquilo. Como ter esse lar tranquilo, um lar tranquilo e virtuoso, que tanto se fala, e as mães que não têm a visão alargada para a visão do reino, para a visão de Jesus, acham impossível ter um lar com crianças tranquilo. Entenda que eu não estou dizendo que tu vai ter uma casa como um showroom, tudo arrumado, tudo no lugar impecável, tudo sem um grão de arroz no chão, não é isso. Mas um lar tranquilo é um lar que é trabalhado e fundado em 4 pilares que eu ensino para as virtuosas que me acompanham, eu aplico na minha casa e eu vou te ensinar agora para você já sair dessa aula com tarefa para poder aplicar na tua casa. Então, os 4 pilares são o primeiro, o sono. Veja, joga no Google. A necessidade do teu filho, por exemplo, o teu filho tem 4 anos como o meu, vê necessidade de sono para uma criança de 4 anos pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então você coloca necessidade de sono, SBP, que vai te dar recomendações assertivas para o teu filho, não tem mistério. Eu fiz isso já várias vezes. Por que o sono é importante? Porque uma criança que dorme,
é uma criança descansada, consequentemente é uma criança mais alegre, mais disposta, mais feliz e menos chorona. Ninguém quer uma criança que fica o tempo todo chorando no nosso ouvido. Ninguém quer, seja sincera. Eu não quero nem você. Então, como que a tua criança não vai chorar? Tendo esses 4 pilares que a gente vai falar nesse último ponto para ter um lar tranquilo e virtuoso. Então, o primeiro ponto é o sono. Coloque no Google lá a necessidade para teu filho com a idade específica e bota entre parênteses SBP, ou do lado, né, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, e vai te dar a tabelinha de sono para cada idade da criança. E você não vai mais se preocupar. Por exemplo, se teu filho tem 4 anos, como o meu, você sabe que ele vai ter que dormir umas 12 horas. Então, geralmente, ele não vai fazer soneca. Então, ele tem que dormir, digamos, de 7h30 até 7h30 da manhã do dia seguinte, que é mais ou menos o que acontece aqui na minha casa. Porque o Ravi não faz soneca. Então, você vendo isso, você vai ter uma noção. Se meu filho tem que dormir 12 horas e ele está dormindo só 10 na noite, então eu preciso botar ele para fazer uma sonequinha. Então, entenda que o conhecimento nos liberta de algemas que, por a gente não saber, a gente acha que a criança não tem jeito. Eu também já achei que meus filhos não tinham jeito, porque eu não sabia, não conhecia meus filhos. Então, quando você tem conhecimento das coisas, você se liberta de algemas que te aprisionaram, achando que teus filhos não têm jeito, que a tua casa não tem jeito. Entende? Então, segundo ponto, a alimentação. Cuide para que a alimentação dos teus filhos seja uma alimentação saudável, com pouco açúcar, porque açúcar estimula demais a criança. E a criança já é agitada. Então, imagina, se uma criança naturalmente já é agitada, quando você coloca mais açúcar, ela vai ficar mais agitada. Então, evite açúcar em horários que ela vai tirar a soneca da tarde, em horários que ela vai dormir. E troque industrializados por produtos mais naturais. Não precisa ser coisas caras, mas dentro do teu possível, mantenha uma alimentação saudável, porque isso vai influenciar numa criança mais nutrida, numa criança mais disposta, numa criança que vai dormir bem. A alimentação, ela influencia no ânimo da pessoa, no sono, ela influencia no aprendizado. Então, cuide da alimentação do teu filho, é importante para o teu filho e para a tua família também. Terceiro ponto, higiene da criança. Por que a higiene é importante? Eu acredito e vi na prática que é importante. Porque a higiene da criança, quando você começa a ensinar a criança a escovar o dente, a se trocar sozinha, a tirar a roupa quando toma banho e botar no cesto, ela começa a ter um senso de higiene própria. Por exemplo, acabou de almoçar, Ravi já sabe que tem que escovar dente. Então, ele levanta, às vezes ele esquece, eu lembro, ele já vai. Então, ele acorda e ele também já sabe que precisa trocar de roupa. Por quê? Porque ele precisa estar bem vestido para desenvolver o dia dele. Então, essa higiene que você impõe na criança, que você coloca na criança, vai fazendo a criança ter, além de ter uma higiene consigo própria, vai dando ela autonomia e vai dando ela um senso de beleza para o cuidado com o corpo dela, com ela mesma, de escovar o dente, de estar bem apresentada, de tirar a roupa que tomou banho, ao invés de deixar a roupa jogada, ensina a tua criança a ter a higiene, o cuidado de botar a roupa para lavar. Então, higiene da criança é isso, é manter a criança arrumada, bem vestida, não roupa de sair, digamos assim, mas uma roupa direitinha, limpinha, sem estar com roupa rasgada. Úrsula, só tenho roupa rasgada. Costura a roupa. Entende? Por quê? Porque isso já vai começando a colocar beleza nos olhos da criança. Porque senão a criança, quando tiver com 12, 13 anos, vai falar: para que eu vou trocar de roupa? Minha mãe me deixava ficar rasgado, sem escovar dente. Não tem o porquê disso. Entende? Então, quando você começa a criar o hábito desde cedo, mais pra frente você não vai ter dificuldade para consolidar isso. O último pilar para ter um lar tranquilo é a ordem no lar e com os filhos. Por que ordem no lar com os filhos? Aqui eu não estou dizendo para tu ter uma casa como se fosse um hotel. Mas você tem que manter um mínimo necessário de ordem, porque a ordem do lar faz as crianças ficarem mais tranquilas. Faça um teste. Deixa teus filhos acordarem com a casa toda bagunçada, com louça para lavar, com brinquedo espalhado.
como eles acordam desse jeito e observe como eles acordam quando você mantém a ordem dos brinquedos e o mínimo da louça arrumada. Por isso que eu sempre ensino muito a vocês, faça o possível para dormir com a louça, com a cozinha organizada. Mas se você não conseguir, como tem acontecido esses dias que vocês estão vendo aí, acorde mais cedo e arrume a cozinha antes de servir o café, porque isso vai te proporcionar ordem para a tua casa e paz para você. Então ensine a criança a ter esse senso de ordem, a olhar para o lar como a família, todos servem uns aos outros e não só você serve a família, porque a mãe não é feita só para servir o tempo todo. Os filhos precisam entender que a mãe não é escrava, a mãe está ali para servir, assim como os filhos servem a ela, o marido serve a ela e uns aos outros, porque senão a mãe fica como o famoso burro de carga. E é por isso que a mãe chega numa certa fase da maternidade, chega naquela vontade de chutar o balde e largar os filhos, porque ela não ensina desde cedo que na família todos servem uns aos outros para o bem do todo familiar. Então, essa ordem no teu lar, ela vai ser importante para você deixar o teu lar mais aconchegante, mais calmo. Criança que tem um lar calmo, tranquilo, é uma criança que vai te obedecer melhor, é uma criança que vai ficar menos agitada. Experimenta fazer isso e depois você me conta. Quando eu digo de ordem com teus filhos, é você ensinar aos teus filhos que se ele jogou o brinquedo, se ele bagunçou o brinquedo, ele tem que arrumar o brinquedo antes de sair, porque senão quem vai arrumar depois? Você. Então, se você não quer esse peso, ensine teu filho a arrumar a bagunça que ele fez antes de sair de casa. Se vocês vão sair, exemplo prático, se vocês vão sair às 3 e ele tá brincando, deu 1h30 mais ou menos, e ele tá com aquela bagunça ali, coloque ele para arrumar. Bote ele para arrumar, ajudando ele. Então, conduza e ajude ele a fazer. Conduza ensinando e me mostrando ele como vai fazer. Então, conduza e ensine, conduza como fazer e ensine como fazer. Não fale para a criança, vai guardar o brinquedo e você nunca ensinou como guarda o brinquedo. A criança vai ficar perdida. Então, seja clara no dar ordem, dê ordens simples e claras que a criança vai te ouvir. Essa ordem é importantíssima para você ter um lar tranquilo e ter crianças mais obedientes. Então, estamos chegando ao fim nessa segunda aula de aquecimento da nossa Masterclass. Eu espero que essa aula tenha sido extremamente edificante. Eu espero que você tenha conseguido sugar tudo que eu trouxe de conteúdo, anote, comece a aplicar, porque eu quero ver o teu testemunho nos comentários desse vídeo de como essa aula te ajudou. Não esqueça, compartilha essa aula, chama outras mulheres, mães, esposas para esse grupo, porque dia 26/5 está chegando e nós temos a nossa Masterclass, onde nós vamos fazer um conteúdo tremendo que engloba uma mulher, uma esposa e uma mãe virtuosa, falando do poder e do propósito de ser essa mulher virtuosa. É por isso que nessas duas aulas eu primeiro falei sobre a esposa, hoje eu estou falando sobre a mãe, e no dia da Masterclass eu vou falar sobre o propósito e o poder de ser essa mulher. Então, essas duas aulas, se você não assistiu a primeira, quando acabar essa aula, assista, para poder preparar a tua mentalidade para o que viveremos juntas no dia 26/5, anota na tua agenda. 26/5, 9 horas da noite, nós temos um encontro marcado e eu tenho certeza que a tua vida jamais será a mesma, porque viveremos um novo tempo a partir dessa Masterclass e eu conto com você. Então chama todas as mulheres, esposas e mães que você sabe que está precisando dessa sacudida para serem virtuosas em Deus. Tá bom? Fica com Jesus e eu espero o teu comentário abaixo desse vídeo. Tá bom, virtuosa?